Oi, eu sou a Clara. Eu sou au pair aqui no estado de Washington, na região de Seattle, e eu estou fazendo essa saga au pair. A gente já passou por que eu escolhi au pair na América e como o meu médico não sabia ler uma carteira de vacinação. Está no canal, tá? Vou tentar colocar no card da descrição para vocês. Hã, como usar a inteligência artificial para fazer o seu ajudar você a fazer seu application, como se destacar no vídeo do application. E agora eu vou falar sobre a correção e o processo de encontrar uma família pela Au Pair na América. Então, basicamente assim, a minha correção, como todo o meu application, foi um babado sem fim. Por quê? Bem, né, vamos lá, eu peguei a metade do ano, então, ou seja, a galera entrando de high school, um monte de coisa para fazer, e também época do quê? De férias. Então, o meu assessor da Experimento, ele entra de férias em junho, depois de ter mandado meus papéis para correção, e aparentemente ficou alguns dados faltando serem preenchidos da parte dele, e esses papéis voltam para Experimento para serem preenchidos. E quem deveria estar fazendo o trabalho dele, né, porque quando você entra de férias numa empresa, o seu trabalho ele é dividido para outras pessoas. Acabou que devia estar gente, vamos ser sinceros, você nunca sabe quantas pessoas estão trabalhando, você também não sabe se você vai colocar em primeira mão o que é seu, tipo, você vai colocar o seu cliente, não o cliente do seu, e acabou que não fez, ele teve que voltar das 2 semanas de férias dele, e aí sim ele preencheu e enviou de volta para correção em São Paulo, porque agora tem 2 correções. A primeira vai para São Paulo, e aí ela volta para você, se tem, tipo, alguma coisa muito drástica que tem que ter corrigida, ou até mesmo pequenininha, eu tive que corrigir 2 coisinhas só, e depois você manda, e aí manda de volta e você mandou de volta, eles já mandam direto para Au Pair na América. É como uma pré-correção, tipo, eles fazem uma limpa ali, no mais grosso, e mandam para a Au Pair na América na Inglaterra. A Au Pair América da Inglaterra, aí ela faz uma verificação bem assim, né, e aí voltou, eu tive que corrigir, eu tive que colocar mais 30 segundos no meu vídeo, eles pediram para fazer isso com uma forma tipo: "Ó, se você colocar mais 30 segundos vai ser muito bom para você, tá", tipo, as famílias precisam ver o seu inglês. Eles pediram para eu colocar mais algumas coisas na minha experiência com crianças, tipo: "Ó, se você quiser, detalhar mais isso aqui, vai ajudar bastante". Eu tive que corrigir algumas coisas na página do meu perfil, e e foi isso. E só ficou na Inglaterra mais ou menos o quê? Um dia ou 2, já veio pra mim, eu corrigi em 12 horas, voltou pra lá, aí a pessoa olhou, voltou pra mim mais uma vez, acho que pra corrigir mais alguma coisa, nem lembro se eu corrigi ou não. Eu enviei de volta e basicamente eu acho que eu fiquei online numa quarta-feira, eu não lembro que horas foi, eu sei que foi numa quarta-feira porque na quinta-feira, eu lembro que era à tarde, 2 horas da tarde, porque eu estava levando a criança que eu cuidava na época para o compromisso dela, e eu lembro que eu recebi um e-mail e uma notificação falando que tinha uma família interessada no meu perfil. Eles foram a minha primeira família, eu lembro algumas coisas deles, eles moravam no estado de New Jersey, eh, eles eram judeus kosher, eu tinha um carro próprio com banheiro dentro, eram 2 crianças, a menina tinha uns 15 para 16 e o menino tinha, tipo, uns 10 anos. Eh, e aí veio a questão, eu, na minha lista de itens de como escolher a minha família, tinha deixado na minha cabeça bem claro que uma coisa que eu não abriria mão é, eu não queria ir para uma família que o adolescente, o filho mais velho ou até mesmo, vai saber, o filho mais jovem, né, tem idade para dirigir. Por quê? Canal da Camila e da Bruna. A Camila, quando ela fez o intercâmbio de au pair, ela tinha ela teve um problema,
porque acho acredito eu, se no primeiro ano a host kid mais velha dela não tinha idade para dirigir, no segundo ano ela já estava tendo idade para dirigir e isso acabou virando um conflito dentro do au pair dela. Então eu levei a experiência dela para mim e isso era um ponto que eu não abriria mão. Que a cri se o adolescente tivesse idade para dirigir, ele teria que ter o carro dele, tipo, teria que estar no perfil da família, assim, tipo, a gente tem 5 carros, com aí da mãe, do pai, o seu, o do filho mais velho e do outro filho que também dirige, alguma coisa assim. Que ele tivesse o próprio carro e eu tivesse o meu livre só pra mim. Banheiro, maravilhoso, banheiro próprio, é um ponto também que eu não abria mão, e o quarto, eu nunca me importei um andar, eu nem me lembro. Acabou que eu nem conversei com essa família, porque eles tinham o meu sinal vermelho, que era de uma adolescente de 16 anos, então eu já neguei eles. Um tempo depois apareceu uma família do estado da Virgínia, próximo de Washington DC, eram 2 kids, um carro só meu, tudo, trabalhava 45 horas semanais, mas não era um problema para mim, porque eu teria final de semana livre, eu tinha porta no meu próprio quarto, o banheiro era dentro do meu próprio quarto também, era uma suíte, mas nada demais. Cheguei a até conversar com a au pair dessa família, eu descobri que a primeira au pair deles era brasileira, só que eu não tive um feeling de match e eu também não ia conseguir ir na época que eles precisavam. Voltando, aí eu fiquei um tempo sem família, porque essa época de metade do ano, a volta do verão, pelo que eu descobri, é uma época de baixa, assim, em setembro, ficou meio xixelento de família no meu perfil, e aí eu comecei a participar do quê? Das lives da Au Pair in America. A Au Pair in America, eu não sei se ela tá fazendo ainda, porque agora eu sei que ela tem o Mutual Match, mas ela deve estar fazendo. Ela fazia lives 2 vezes na semana para quem já estava no processo de encontrar uma família. Na terça-feira, acho que no meu horário, é no horário da costa leste dele, então acho que no meu horário era tipo 3 horas da tarde, 1 horinha, 40 minutos. E na sexta-feira eu lembro que para mim era meio-dia. E era assim, de terça-feira era ajuda sobre o application, se você tinha que mexer, seu intercâmbio, pá-pá-pá, e na sexta-feira era, tipo, palestrinha de todo tipo, levaram uma moça que tinha feito au pair no Texas, eles falavam sobre os estados, era mais relaxante. E o que tinha nessa live? Se você participava dessas lives, o seu perfil aparentemente era colocado numa lista de receptivos, pessoas receptivas. Ou seja, tipo, eu imagino eu que, tipo assim, o seu perfil era recomendado mais na frente, nas páginas da frente. E verdade, tinha às vezes, na sexta-feira, ou até mesmo na terça, showcase de família. Algumas famílias que não encontravam au pair e estavam precisando de uma au pair para ontem, elas enviavam um perfil para a agência e a agência falava para as meninas que estavam assistindo essa live. E imagino também se a família não tivesse tempo pra ficar procurando, sabe, tipo: "Ó, meu perfil tá aí, manda aí quem assistir nessa live ficar interessado em mim", eles já estão menos trabalhoso. É que eu acho que foi uma entrada pro match deles agora, que uma a au pair pode ver a família pode ver a au pair, e a au pair pode demonstrar interesse naquela família, a família pode ver se tem, se teria interesse naquela au pair. E quando eu assistia as lives, aparecia muita família no meu perfil, tipo assim, de ter um monte. Eu também estava online durante a mudança. No primeiro mês do meu au pair, eu só conseguia ter 2 famílias no meu perfil pela Appia. Quando estava já no final de setembro, já estavam aparecendo 4 famílias no meu perfil. Eu também fiz um perfil, e eu comecei a entrar em grupos de host family no Facebook. E eu postava meu perfil me oferecendo com o meu ID de au pair, então algumas famílias entraram em contato comigo lá. Mas você tem que ser esperto, por exemplo, tinha uma família que ela só tinha entrado em contato comigo por e-mail, e eu: "Mas eu tenho espaço, por que que você não procura?".
Eu não sei se, por exemplo, são famílias já procurando au pairs futuras antes dessas au pair atuais saírem, ou se, sei lá, estão esperando entrar em Remete Surpresa aí e já estão querendo deixar alguém engatilhado. Mas você tem que ficar esperto, porque assim, se essa família tá procurando au pair no Facebook, é porque talvez ela não esteja conseguindo fechar com alguma au pair. Apareceu para mim também algumas famílias de um pai brasileiro e queriam um au pair que falasse português para conversar em português com os filhos. Eu não queria isso. Eu sempre falei para mim mesma que eu só iria para uma família que eu tivesse que conversar com português com as crianças e com a família, caso fosse, tipo, em estado que eu queria muito, Califórnia, acho que Nevada, um Arizona também, porque eu queria um estado quente, tipo assim, Flórida, ou se a família fosse, sei lá, bam-bam-bam da bam-bam-bam, tipo, ela vai falar assim: "Ah, eu moro aqui nos Hamptons, você vai trabalhar 20 horas semanais, vai ganhar $300, tudo que você precisa fazer é dirigir nossas crianças, a laundry tá ali, a gente tem chefe", sabe, tipo esse tipo de coisa. Teria que valer a pena a perca da minha inserção no inglês. Ela é uma família muito boa. Acho que, por exemplo, assim, se você for alguém que tenha um inglês bem avançado, você pode ir para lá, mas vamos ser sinceros, se eles não fossem de Ohio, o estado, que é um estado que é muito frio, pode ser que eu tivesse ido com eles, porque eles tinham 2 meninos, idade que eu gosto, 8, 9, 10 anos, é isso aí. Se eles fossem de um estado quente, provavelmente eu teria pensado muito em ir, eu acabei negando eles, mas eles eram uma família com bastante benefício bom. E vamos lá, eu acho que deve ter aparecido durante 3 meses que eu fiquei online, umas 40 famílias no meu perfil, porque eu fiquei online numa época muito ruim de fluxo. E a Ápia, ela não tem tanta família assim. E eu também não conversei com tantas famílias online, porque muita família eu já via que não tinha o que eu queria, ou não estava, tipo assim, não adianta vir pra cá sem um carro pra você, entendeu? Tipo, se o carro for compartilhado, você tem que entender, tipo, como é que funciona esse carro compartilhado? Muitas famílias eu fazia só por e-mail, e teve uma família que eu também gostei muito, eles eram do estado de Maryland, não vou dar mais nenhum benefício disso, mas eu joguei o nome da cidade deles no Google e eu entrei no Reddit dessa cidade, eu achei e tinha alguns avisos no Reddit daquela cidade sobre se você fosse uma pessoa negra ou uma pessoa latina para não se mudar para lá, porque depois da eleição do Trump, agora essa segunda eleição, o negócio estava pegando fogo lá, que tipo, tinha, lojas que colocavam placas sobre "não atendo pessoas de cor, não atendo latinos", e você tem que pensar: "Gente, eu sou brasileira, eu sou latina", mesmo que eu, tipo assim, não vou falar que eu sou a mais branca das brancas dos brasileiros, mas assim, dependendo, se eu ficar sem sair no sol, pegar o inverno deles, e eu fico mais branca, e se eu não abrir a boca, até dá pra dar uma passabilidade, dependendo. Mas assim, eu ia abrir a boca, eu queria falar: "Ah, imigrante latino, não vou vender sorvete para você e eu também não vou vender sorvete para criança". A criança ia passar por um constrangimento, você ia passar por um constrangimento, a família ia passar por um constrangimento. Então voltando, dica de ouro: pesquise sobre a cidade, entendeu? Joga o nome dessa cidade no Google, lê a Wikipédia da cidade, lê o Reddit dessa cidade se você achar, lê o fórum não sei aonde, entra no Facebook dessa cidade. Muita cidade aqui nos Estados Unidos tem página própria, que nem no Brasil, entra e começa a ler as coisas. Tenta descobrir como seria a sua vida lá, porque mesmo que você goste da família, você tem que gostar do lugar que você tá. Não adianta nada. E como é que você vai conseguir distinguir benefícios que você está disposta a abrir mão ou manter, se você não sabe como é viver naquela cidade. Vou dar um exemplo, carro para mim é uma coisa essencial, mas se tivesse uma família de Manhattan, e eles não tivessem carro só para mim, eu teria entendido, porque eu teria lido sobre Manhattan e teria entendido que é um trânsito infernal e que não faz sentido você ter um carro lá, que tem trem e ônibus que funciona. Então,
você teria que ter o quê? Você, em vez do carro, você ia pedir um passe do metrô ou do ônibus daquela família com que funcionasse, entendeu? Então você tem que ler. Descobre, entra no Google Maps e anda pelas ruas, eu fiz isso. Tipo assim, procura ver, entra, procura a loja, vê se tem uma Best Buy, se tem Target, se tem McDonald's, se tem Starbucks. Geralmente é pra ter, mas vê se tem e onde tem. Porque são coisas que você vai poder fazer e coisas que, dependendo do que tem, você vai ter que comprar. E basicamente essa é a minha dica. E aí a gente chega o quê? Em outubro, eh, eu em outubro, cara, em outubro eu conversei com muita família, acho que foi quando começou a entrar muita família no meu perfil, foi a partir de outubro, eu sempre estava pelo menos logando nas lives da Au Pair in America e deixando lá rodar, mesmo ouvindo só. Até mesmo participando, escrevendo, fazendo umas perguntas pra falar: "Ó, eu venho aqui, eu tô prestando atenção, hein, eu tô aqui". E começou a aparecer família a rodo. Eu acho que teve uma semana que eu fiz umas 5 ligação entre família. Tipo assim, teve um dia eu acho que eu fiz 2 no mesmo dia. E apareceu o que pra mim? Uma família no estado de Washington, que era na costa oeste, que era algo que eu gostaria muito, e acabou que a gente deu match. No próximo vídeo do canal, eu vou explicar melhor quais são os benefícios que eu queria ter, quais benefícios eu abriria mão, qual benefício eu tenho, qual benefício eu abri mão e como eu dei match com essa família. Tchau, gente. Foi muito bom ver vocês.